Vem nos ajudar, Senhor. Glória a Deus. Abençoa nós na terra, Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Não deixa nós perecer diante de ti, ó Pai. Limpe a tua presença, Senhor. Pai. Ajuda nós na tua presença, Jesus. Toma caminho da nossa vida, Pai. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos estudando, irmãos, como os irmãos sabem agora, um estudo breve, não vai ser muito longo, que é os princípios fundamentais da fé cristã. É um estudo que vem trazendo, irmão, ensinos para nós, como se comportar em cada posição. É um estudo que vem mostrando qual o papel do crente na sociedade, qual o papel do crente no ministério, qual o papel do crente na família, qual o papel do crente no trabalho, enfim, vem abrangindo todos esses assuntos. Então hoje nós vamos estudar, nós lemos domingo passado em 1 de Tito. Eu falei que esse estudo ia ser feito nos 3 capítulos de Tito, 1º, 2º e 3º. Nós já estudamos o 1º capítulo. Hoje nós vamos ainda continuar falando sobre aquilo que está no 1º capítulo, mas usando aqui outros livros, irmãos, que complementam o que nós estudamos em 1 de Tito. E depois nós vamos para o 2º capítulo. Então hoje nós vamos estudar aqui mais, o livro que mais vamos estudar hoje aqui vai ser Timóteo. É um livro, uma epístola que Paulo escreveu, que tem muitos conselhos parecidos com o que está lá em Tito, e aqui hoje nós vamos estudar sobre esse assunto. Ainda estamos continuando estudando sobre o papel do cristão no ministério. Nós estamos falando sobre o ministério. Eu morri outra aqui, ó. Do jeito, né, velho? Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Então vamos aqui começar em 2 Timóteo, irmãos. Segundo Timóteo, capítulo 3. Vamos ler aqui no versículo 14. Vamos ler, começar esse estudo nesse versículo. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 14. Tem 1 Timóteo e 2 Timóteo, irmãos. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito. Amém. Versículo 14 diz assim, ó: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Primeiro, irmão, nós vamos falar sobre o ministério, o papel do ministério,
qual é o papel do ministério, irmãos? E aqui Paulo ele faz questão de falar uma coisa que repete em várias cartas deles. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo que tens aprendido, né? E aí, continuando no 15, a gente vê Paulo dizendo assim, ó: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, nesse 14 e nesse 15, Paulo ele ensina que não só devemos, irmãos, permanecer naquilo que está escrito, como tendo certeza de que essas coisas nos garantem que pela fé nós possamos ser sábios, adquirirmos salvação e assim podermos levar aos outros. Então, a única maneira de obtermos salvação, a única maneira de estarmos em comunhão com Deus é através do conhecimento da sua palavra. Então, isso é uma coisa importante. Nós lemos o 14, lemos o 15 e vamos continuar lendo o 16. No 16 diz assim, ó: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então veja só, Paulo diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então aqui ele está dizendo que a base do pregador, a base do obreiro, a base do pastor, a base do presbítero, a base do diácono, a base do cooperador, a base de qualquer homem que prega o evangelho, que está na frente do povo, é as escrituras. Então, se um pregador ele não tem costume de explicar as escrituras para as pessoas, pois pode cair fora desse pregador, que ele não tem nada para oferecer. A única forma do pregador instruir a igreja no caminho correto é através das escrituras. A gente sabe que hoje em dia a maioria dos pregadores não gosta da Bíblia. A maioria dos pregadores usam mais superstições do que Bíblia. Usam mais filosofia, hipnose, promessas, né? E mais promessas para as pessoas. Usam tentar fazerem as pessoas ficarem emocionadas com movimentos que eles fazem. Movimentos que eles fazem, muitas das vezes eles mudam a voz, eles pulam, batem palma, batem na testa, roda, faz um monte de coisa para as pessoas acreditarem que aquilo é o poder de Deus e as pessoas se emocionarem com aquilo. Mas dificilmente um pregador hoje tem a coragem de ensinar para as pessoas as escrituras. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, quem ensina as escrituras é perseguido, muito perseguido. Esse é o primeiro motivo que eles não querem, porque passa a ser muito perseguido. E segundo, que não tem, irmãos, um grande número de pessoas para ouvir ensinar a verdade. Não tem. Quem prega as escrituras vai ter sempre um grupo de pessoas pequeno para lhe ouvir ensinar, porque para o povo não interessa saber conhecer a Bíblia, não interessa saber entender das escrituras. Para as pessoas o que interessa é elas estarem num lugar onde elas se emocionem, onde elas tenham uma boa adrenalina e onde elas tenham uma boa esperança para aquilo que elas buscam. Isso é o que as pessoas estão buscando. Então, nós lemos do 14 em diante e vimos isso aqui. Paulo dizendo, né, para Timóteo que ele devia, né, estar sempre atento para as escrituras, porque elas são inspiradas por Deus e são proveitosas, né? Para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? No versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós só podemos, irmãos, ser instruídos, preparados, capacitados para toda boa obra se nós conhecermos as Escrituras. Então, crente que não conhece Bíblia é um crente, irmãos, que não tem estrutura. O crente que não conhece a palavra de Deus não tem estrutura. Ele é um crente fácil de ser enganado. Ele é um crente fácil de ser iludido. Por isso que o crente precisa conhecer a Bíblia. Ele precisa ter habilidade com as Escrituras, para que todas as vezes que o inimigo tentar ele possa usar essa espada para se defender do seu adversário. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. Principalmente quem está na frente do povo tem que estar preparado para usar as Escrituras para ensinar as pessoas a verdade. E aí nós voltando, irmãos,
Agora, nós lemos do 14 para frente, agora vamos ler do 14 para trás. Nós vamos ler o 10 até o 13. Diz aqui, ó: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então Paulo, ele começa aqui a mostrar o seu exemplo para Timóteo, que o exemplo de um pregador é esse. O exemplo de um pregador é estar preparado, é estar preparado para sofrer as aflições de Cristo, é ter fé, ser fervoroso, é ser longânimo, paciente, é ter amor, caridade, ele está preparado para sofrer as perseguições, as aflições, como ele disse que aconteceu com ele, disse que em todas elas o Senhor lhe livrou. E também todos os que querem viver numa vida de piedade, esses sofrerão perseguição. Agora ele diz aqui que os enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então aquele que engana as pessoas está sendo enganado por Satanás. Então, à medida em que ele prejudica as pessoas, ele também é prejudicado. Por isso que Paulo, ele tem muito cuidado, irmãos, em preparar os seus cooperadores, os seus auxiliares, para que as heresias não viessem a entrar na igreja e a igreja não viesse a se tornar o que realmente se tornou com o passar do tempo, depois que outros homens abriram mão, colocaram homens menos capacitados, e muitos pais da igreja se apostataram da fé. Quando a gente estuda a patrística, que falando sobre os pais da igreja, a gente percebe, irmão, que alguns discípulos dos discípulos manteram ainda os ensinos apostólicos. Já outros, ali no comecinho do primeiro século, alguns já começaram a partir para outros pontos, irmãos, diferente do que foi ensinado. Começou então a entrar em heresia na igreja. No segundo século, nem se fala. Isso já começou a aumentar. Aí no terceiro século, no quarto, a heresia domina totalmente, irmãos. Ali o âmbito cristão, a ponto de os verdadeiros adoradores ter que se refugiarem, porque foram praticamente distintos, porque a igreja agora passa a ser dominada pelo Estado e pelo paganismo. Então Paulo queria poupar isso. Então os ensinos de Paulo vai ser então a base para a igreja de Deus durante todo o tempo, até a volta de Jesus. Essas epístolas vêm sendo uma base, irmão, uma estrutura que vem nos mantendo nos princípios bíblicos, sem sair da linhagem da doutrina apostólica. Então, olhando para as cartas de Paulo, nós aprendemos como realmente preservar uma igreja, de forma santa, de forma irrepreensível, de forma séria, que possa então ser exemplo, sal da terra e luz do mundo. E aí nós vamos agora estudar, irmão, no mesmo capítulo de 2 Timóteo, agora no capítulo 4. Capítulo 4 de 2 Timóteo, na mesma folha, versículo 2, diz assim, ó: Que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então Paulo diz que o pregador, ele tem que pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Ele está dizendo que o pregador, como ele estava escrevendo para Timóteo, Timóteo era um presbítero naquele lugar, onde era chamado de cooperador dele, pelo fato de ser auxiliar de Paulo, estava ali como o pastor daquela igreja. Então o que acontece? Paulo diz para ele que ele não só tinha que pregar no púlpito, que ele não só tinha que pregar em 4 paredes, que ele não só tinha que pregar uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, num tempo de 1h30 ou 2 horas ou 3 horas, não sei que tanto era o horário do culto deles, mas o nosso é 1h30. Ele está dizendo que nós não só temos que pregar nesse momento, nós temos que pregar no tempo e fora do tempo, ou seja, em todos os lugares, em qualquer momento.
Está dizendo que o pregador é aquele que prega no púlpito, que prega fora do púlpito, que prega onde ele vai andando, que prega na estrada, que prega no trabalho, que prega para o amigo, que prega para o vizinho, que prega para o parente, que prega onde ele estiver, ele prega a palavra de Deus. Então, em tempo e em fora de tempo. Não somente em momentos que consideramos apropriados para a pregação, mas em todos os lugares devemos buscar uma oportunidade para pregar o Evangelho do Senhor. E ele diz mais aqui, que essa pregação deve ser uma pregação que venha redaguir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. Então, a pregação deve ser essa, irmão, que confronta o pecado. Deve ser essa que exorta o pecador, que ensina. Deve ser essa que vem, irmão, trazendo correção sobre as pessoas. A pregação tem que ser essa. Agora que ele diz que deve ser com longanimidade, ou seja, com paciência, né? Não se precipitando, não colocando a mão precipitadamente e não agindo de forma grosseira, mas com sabedoria, né? É isso que ele está dizendo, que venha ser longano, que venha ter paciência com as pessoas, para que elas possam se arrepender, voltar atrás dos seus erros, mas que não deixem de serem disciplinados, né? E que isso deve ser feito com a doutrina. Tem que ser a doutrina, irmãos, tem que ser os ensinos, os preceitos, aquilo que a Bíblia diz que pode, a gente ensina, aquilo que a Bíblia diz que não pode, a gente ensina, deve ensinar, não deve deixar as pessoas inocentes acerca do que pode e do que não pode. E ele diz mais aqui, no verso 3: porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então Paulo diz, vai chegar um tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir, não suportarão mais ouvir o verdadeiro ensino, mas eles ficarão com seus ouvidos como se estivessem coçando, irritados, como se estivessem com agonia nos seus ouvidos. Eles não vão querer suportar e vão procurar, então, olha só, amontoarão para si, ou seja, procurarão um monte de pregadores que possam pregar aquilo que eles querem ouvir, ou seja, pregadores que alimentem a sua ambição, as suas concupiscências, os seus desejos, a sua cobiça. Então é isso que está acontecendo hoje. As pessoas correm para uma igreja onde tem um pregador que promete tudo, onde tem um pregador que cura, que liberta, que expulsa demônio, onde tem um exorcista, onde tem um pregador que promete a bênção para todo mundo, que joga chave de carro e tal. Então é isso que as pessoas querem, um pregador que faça as pessoas entrarem num estado de êxtase, que as pessoas caiam, que as pessoas rolem, que as pessoas... É desse jeito que as pessoas querem. As pessoas não querem um pregador que confronte os seus erros, um pregador que cobre, um pregador que discipline, um pregador que corrija. As pessoas não querem. Então por isso é que Paulo está alertando Timóteo para que ele não vá por esse viés, porque ele iria se perder. Olha o que ele diz mais: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Está vendo, irmão? As pessoas preferem acreditar em fábulas, em história que eu vi contar, os mais velhos disseram, eu vi falando assim, eu ouvi assado. As pessoas preferem essas histórias do que aquilo que está nas Escrituras. As pessoas preferem que as pessoas elas preferem que as pessoas contem historinhas para elas, que agradem a elas, do que a verdade bíblica, do que aquilo que é escriturístico e histórico. Por isso é que as pessoas estão se perdendo, irmão, porque não estão dando mais ouvido à palavra verdadeira que cura, que salva, que liberta. Essa é a palavra de Deus. E ele diz aqui assim: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então Paulo chama a atenção de Timóteo dizendo assim: tu seja sóbrio, tu seja equilibrado, tu tenha equilíbrio, tenha domínio próprio, tenha temperança, tenha controle, não se desequilibre, não se entregue, não se deixe levar. Ele diz mais: em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, ou seja, prega o evangelho. E ele encerra dizendo assim: cumpre com o teu ministério, ou seja, atende o teu chamado, seja fiel àquilo que Deus lhe confiou.
Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14 e 15. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim, ó: traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então olha só, Paulo diz que não deve perder tempo com essas coisinhas irmãos, que muitas das vezes tem diversas interpretações, esses pontos difíceis de entender, esses pontos polêmicos das Escrituras. Muitas das vezes diz, não, eu creio que é assim, não, eu creio que é assado, e fica aquela contenda, e muitas das vezes acaba rendendo e dando mau testemunho. Está dizendo que nós não devemos se envolver com esse tipo de contenda, de coisas que não identificam. Mas vamos falar do essencial, vamos falar do que realmente é necessário para nós. Vamos falar dos princípios fundamentais da fé cristã. Vamos falar de Jesus, que é o alvo. Vamos falar de santidade, vamos falar de vida eterna, vamos falar de salvação, vamos falar de amor ao próximo, vamos falar de amor a Deus sobre todas as coisas. É isso que ele está dizendo, vamos focar no principal. E aí ele continua dizendo assim, ó: são para a perversão dos ouvintes. Ou seja, o ouvinte vê tanta confusão que ele diz, mas está todo mundo errado aqui, eu já vi que não tem nada certo, e acaba se pervertendo mais ainda. Agora ele diz aqui no 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então ele está dizendo que nós temos que ter duas coisas para poder nós sermos preparados para ser obreiro. Primeiro, nós temos que ter um bom testemunho, para que ninguém nos aponte. E segundo, devemos ter conhecimento bíblico, para que também ninguém nos envergonhe, né, irmãos? Fazendo-nos perguntas e deixando-nos calados porque não temos resposta dentro das Escrituras. Então ele está dizendo que nós devemos conhecer a palavra para poder ter resposta para todos que nos pedem a razão da nossa fé. Então ele está dizendo que nós temos que ter essas duas qualidades, né? Temos que ter testemunho e conhecimento bíblico. Não basta só o irmão ser um homem de Deus, bem crente, um santo de Deus, ter bom testemunho e não ter conhecimento bíblico. Para o ministério, não. Porque ele pode ser um homem bem crente, mas aí chega um homem que não é bem crente, mas que tem muito conhecimento, e acaba às vezes ganhando pessoas diante dele e deixando ele envergonhado e fazendo os fiéis se confundirem. Ele não tem preparação. Também não basta ter conhecimento se não tem testemunho, porque ele vai falar tudo muito bonito, mas o povo diz, mas não vive o que prega. Então ele tem que ter as duas coisas, bom testemunho e tem que ter habilidade com a palavra de Deus. Vamos ler aqui agora em Atos capítulo 6. Atos dos Apóstolos capítulo 6. Voltando atrás um pouco, Atos. Capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz assim, ó: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então veja só, ele diz que, primeiro, ele começa dizendo assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, né? Então ele fala assim, que eles iam ficar com o ministério da palavra, né? E esses outros iam ser separados para aquele trabalho, né? Que é o trabalho do diaconado.
Trabalho que é ajudar os necessitados, levar né? Só que Estevão, ele era um homem tão cheio de Deus, tão ousado, que ele não ficou somente no diaconato, não. Ele fez um dos maiores sermões das Escrituras e através desse sermão ele foi apedrejado e morto, né? Mas ele tinha uma missão de diácono, embora era um homem poderoso nas Escrituras. Então não significa que o diácono também não tem que ter conhecimento bíblico. Ele também tem que ser afiado nas Escrituras. Só que o ministério da palavra em principal é para o presbítero. Mas ele diz aqui que iam estar em constante oração. Então o presbítero, ele deve ser um homem que ora. Ele deve estar sempre orando, sempre buscando, sempre intercedendo, sempre clamando. Mas ele deve ter compromisso com o ministério da palavra, ou seja, com as Escrituras, e ensinar para as pessoas a palavra de Deus. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então diz que esse homem, Estevão, ele era cheio de fé e do Espírito Santo, e era um homem também poderoso nas Escrituras. Então ele era um homem que tinha conhecimento bíblico, ele era um homem que tinha o Espírito Santo, uma comunhão com Deus, e ele era um homem de muita fé. Então o homem de Deus que está na frente do povo, ele não pode ser um desanimado, ele tem que ser um homem que tem fé, para quando o povo estiver desanimado, ele diz: não, vamos conseguir, em nome de Jesus. Foi assim que aconteceu no deserto. Josué e Caleb eram homens de fé. Quando o povo desanimaram, Caleb disse: não, vamos para frente, nós vamos conseguir, vai dar certo, não desanime não. Caleb incentivou o povo e o povo venceram. Então Caleb era aquele homem que não desvanecia. Diante de uma guerra, se viesse uma grande multidão, mas Deus está conosco, não temam. Então ele era um homem que não desistia, ele não temia as dificuldades. Então nós também temos que ser dessa maneira. Temos que ter a fé, a certeza que sempre vamos ser vencedor, né, na pessoa de Jesus. Vamos agora para 1 Timóteo. Voltamos novamente para Timóteo. Agora 1 Timóteo, irmãos, a primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então aqui ele está dizendo que nos tempos, que com o passar do tempo, ia haver essa apostasia, né? E os homens iam dar ouvido às doutrinas falsas, aos ensinos falsos. E aqui nós vamos continuando, e em 1 Timóteo capítulo 6, e vamos ver aqui um grande conselho de Paulo, né, para o seu conservo Timóteo. Capítulo 6 de 1 Timóteo, verso 3, vamos ler até o 10. Ele diz assim no versículo 3: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ou insuspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Aqui nós já estamos no versículo 5. Então ele diz assim, ó: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós poderíamos até dizer assim, pessoas que não se conformam apenas com as Escrituras, né? Mas que busca outros ensinos. Ele não está conformado com a Escritura. Só que não é nem somente isso, né? O sentido realmente aqui, não conforma, é no sentido de dizer que as palavras que eles pregam não estão em conformidade com a Bíblia.
Ou seja, o que ele ensina não tem respaldo bíblico. O que ele ensina não está nas Escrituras. Então não se conforma com o que está na Bíblia. Então, se alguém ensina alguma outra doutrina, e essa doutrina não está conforme os ensinos das Escrituras, da sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, a doutrina do amor, a doutrina da caridade, a doutrina da santidade, a doutrina da justiça, né? Se não está assim, este tal é soberbo, ou seja, orgulhoso, e nada sabe, não tem conhecimento, mas delira, né, acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias e ruim suspeita. Ou seja, todos esses males são causados pelas heresias. E diz mais aqui, ele fala bem assim, ó: cuidando que a piedade, ou seja, a vida piedosa, ou seja, a vida cristã, seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Isso aqui é uma profecia, irmãos, que nos revela, irmãos, que nos dias de hoje, o evangelho que está sendo pregado pela maioria das igrejas é um evangelho satânico e diabólico. Quando ele diz, irmãos, que estes julgam, esses acreditam, esses pensam que a vida cristã é uma fonte de lucro. Eles pensam: eu tenho que ser crente para me enricar, eu tenho que ser crente para me prosperar. Essa é a teologia da Universal, essa é a teologia da Igreja Internacional da Graça, essa é a teologia da Igreja Mundial, essa é a teologia da Igreja Plenitude, e muitas seitas heréticas por aí, que pregam para as pessoas que, por nós sermos cristãos, nós temos que viver bem na terra, tendo tudo, né, que a terra oferece para que nós usufruamos, como se nós não tivéssemos uma terra prometida que Deus nos dará com perfeição para herdarmos das bênçãos vindouras eternamente, como se fôssemos viver aqui eternamente nesse plano carnal. Então eles pregam isso, mas o apóstolo Paulo diz que nós temos que fugir dos tais. Se o pregador lhe prega a teologia da prosperidade, fuja dele, porque o evangelho que ele está pregando não é o evangelho de Jesus, mas é o evangelho que Satanás pregou lá no deserto para Jesus, dizendo: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. É isso que estão pregando os reinos da terra. E a Bíblia fala que o evangelho que nós devemos propagar não é o evangelho dos reinos, mas é o evangelho do reino, no singular. Estão pregando o evangelho dos reinos, e o evangelho dos reinos foi pregado por Satanás no deserto. Ele disse: olha, mostrou todos os reinos da terra, e disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então o evangelho dos reinos é o evangelho do anticristo, de Satanás, do diabo, mas o evangelho de Cristo é o evangelho do reino dos céus, do reino que virá, que descerá, a nova cidade, a nova Jerusalém, que descerá para que habitamos nela e viveremos eternamente com o Senhor. É a terra que habita a justiça, é o jardim escondido, é o paraíso. É isso que o Senhor tem reservado para nós, né, irmãos? É isso que o Senhor nos dá como herança, né, irmãos? Como sendo o prêmio da bem-aventurança pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nos deu esse direito da vida eterna. Então esse é o evangelho que devemos propagar. Então o pregador, ele tem esse é o dever do cristão no ministério. Está sempre entrelaçado, está sempre ligado, está sempre associado com os ensinos bíblicos e apostólicos, com a fé genuína, com a doutrina do Senhor Jesus, que é a segunda piedade. E ele diz aqui assim mais, diz mais assim, ó: entendimento, privados, corruptos do entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo diz assim: a vida cristã é uma vida rica, realmente, é uma vida próspera, mas quando você se contém, quando você se conforma com o que tem, e você aprende a ser feliz com o que tem, aí sim, aí você está rico, com contentamento. Mas se você não se contém no que tem, e está sempre buscando mais, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ser próspero, você vai ser sempre um miserável. Então ele está dizendo isso, e ele vai continuar dizendo, olha só: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha o que ele diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ou seja, nós não trouxemos nada quando nós nascemos, e quando nós morremos também nós não levamos nada. Então ele está dizendo: tudo é ilusão, tudo é uma ilusão de ótica, tudo.
nossos olhos nos enganam, vendo coisas que parecem ser boas, mas não são. As coisas boas, Paulo diz que são as coisas que nós não vimos, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu o coração, né? Isso são as coisas que Deus preparou para aqueles a quem ama, né? E está escrito: não atentais, ou seja, não fique admirado com as coisas que vocês veem, com as coisas visíveis, mas com as coisas invisíveis, porque as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Ele diz mais aqui, ó: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo está dizendo: você tem comida? Você tem um teto? Você tem um cobertor? Você é rico. Dê glória a Deus por isso. Contente-se com isso. Seja feliz com isso. Olha o que ele diz mais: mas os que querem ser ricos caem em tentação. Ele não diz pode cair em tentação. Isso aqui é uma afirmação 100%, irmão. Não tem para onde correr. Não, mas eu acho que eu posso buscar riqueza e não cair em tentação. É impossível. A palavra está dizendo: aqueles que querem ser ricos pode cair. Não, quando você quer ser rico, então você já é ambicioso por natureza. Então, se você quer ser rico, você é avarento. E se você é avarento, sem sombra de dúvida, você vai cair em tentação. Olha o que ele diz aqui, ó: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem, ou seja, afogam os homens na perdição e ruína. Então é isso que ele está dizendo, irmão. Diz mais: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas ele dá um conselho, e por isso é que eu digo que o servo de Deus não pode buscar riqueza, porque o conselho de Paulo para Timóteo é esse, no versículo 11: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Está vendo, irmãos? Aí ele diz: e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Está vendo? Então ele diz assim: em vez disso, seja justo, piedoso, fervoroso, amoroso, paciente e manso. Sendo assim, você é rico. Se você tem dinheiro apenas, você não é rico. Agora, se você tem fé, se você tem justiça, se você tem piedade, se você tem amor, se você tem paciência, se você tem mansidão, aí sim você é rico, você é próspero. É isso que Paulo está ensinando. Aí ele continua dizendo assim, ó: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Está vendo, irmão? Se nós militar a boa milícia da fé, nós vamos tomar posse da vida eterna, ou seja, nós vamos tomar posse da riqueza. Aquilo que Deus preparou para nós, está guardado e nós vamos alcançar. Não precisamos se precipitar com essas riquezas fúteis dessa terra, porque temos uma riqueza muito maior e eterna para nós. Então é só ter paciência. E ele diz mais: feito boa confissão diante de muitas testemunhas, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo, irmão? Então nós devemos guardar esses princípios de fé até a volta de Jesus. Nós lemos, irmão, em Tito, né, que ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então ele diz que nós devemos falar somente o que convém, o que está de acordo às Escrituras. E por isso que aqui há um grande ensinamento, né? Nós encontramos aqui um ensinamento glorioso que está em Ezequiel 3, versos 16 e 21, que ensina sobre o atalaia. Qual o papel do atalaia? Ou seja, do mensageiro de Deus. E lá diz que o atalaia, ele tem que avisar, né, ao ímpio, que se ele permanecer na impiedade, ele vai morrer.
Se ele avisar para o ímpio, e o ímpio morrer, então o ímpio perece, mas ele fica, né, isento do pecado do ímpio. Porém, se ele não avisar, o ímpio perece, e ele vai prestar conta do sangue do ímpio. Diz mais: ao justo que peca, ele deve adverter o justo, para que não deixe a justiça, para que não caia. E se ele alertar e o justo obedecer, então o justo escapa, e ele também não vai responder pelo pecado. Porém, se o justo se corromper e ele não avisar, ele vai responder pelo sangue do justo. Então, lá o que ensina é que o atalaia, que o mensageiro, que o pregador, que o pregoeiro da palavra de Deus, ele deve dizer para os pecadores que eles têm que se arrepender, e dizer para os santos que eles têm que permanecer firmes, porque se alguém perecer e ele não avisar, ele vai responder pelo pecado das pessoas. Então isso nos faz saber que o pregador tem sim que apontar, que confrontar, que mostrar, que advertir, que repreender, que corrigir a igreja quando ela peca. Tem que falar sobre o pecado dos irmãos com sabedoria e longanimidade, não para envergonhar e nem para desprezar, mas para que ele seja salvo, para que ele volte ao arrependimento. Então é isso que ele está ensinando, irmão, que nós devemos confrontar com os erros, que nós devemos corrigir, que nós devemos repreender e ensinar as pessoas a andarem corretamente, porque fazendo assim, nós salvamos a ela e a nós mesmos, porque se nós não fizer, nós responderemos pela alma dessas pessoas. No capítulo 2 de 2 Timóteo, no versículo 1, nós encontramos, diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e ao que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, o homem para ensinar, a igreja só pode confiar o homem para ensinar se ele for idôneo, né? Para que possa também ensinar aos outros, e seja um homem fiel. E demais: sofre, pois, comigo as aflições como bons soldados de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Está vendo? Então ele está dizendo que aquele que abraça o ministério, ele não pode se embaraçar com o negócio dessa vida, mas ele tem que sofrer as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então nós precisamos militar legitimamente, porque senão não seremos coroados. Vamos ler aqui agora em Efésios, capítulo 4, voltando um pouco depois de Gálatas. Antes de lermos aqui, nós vamos falar um pouco sobre os cargos. A Bíblia mostra em Atos dos Apóstolos os principais cargos da igreja, que é presbítero e diáconos. A gente vê ali em vários lugares dizendo que levantou anciãos em cada congregação, e ali separou homens para o trabalho do diaconato. Então, em outros lugares nós ouvimos várias citações de cooperadores, que significa auxiliares, aqueles que auxiliam, né, ao presbítero, ou aquele que se faz presbítero auxiliando ao pastor ou presbítero que comanda aquela região. Então, nós sabemos que esses cargos são apresentados na Bíblia. Então, o presbítero e o diácono são apresentados. Então, esses dois ministérios são apresentados pela igreja. Como assim, irmãos? A igreja tem o dever de observar os irmãos que tenham o dom da palavra e tenham testemunho, e a igreja o ministério junto com a igreja deve escolher uma pessoa apropriada, né? E a igreja deve selar com amém, né? Para que essa pessoa possa ensinar, tanto o presbítero como o diácono, né? Então nós temos esses dois cargos, mas nós temos, irmãos, alguns nomes dados dentro desses cargos, que em Efésios é apresentado como dom. O presbítero é um cargo, mas o presbítero precisa ter um dom. E que dom é esse, irmão? Quando nós vamos para
Efésios capítulo 4, vamos ver, Efésios 4, versículo 7 em diante, diz assim, ó: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para que isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então esses são os dons ministeriais que estão relacionados com os cargos, né, que acabamos de citar. Observando bem, nós vamos encontrar outras listas de dons, que aí é abrangido a toda a Irmandade, né? Nós encontramos em Coríntios, 12 de Coríntios, falando sobre os dons, vem falando sobre dom de profecia, dom de língua, dom de maravilhas, de fé, dom de interpretar a língua, de discernir os espíritos, enfim, apresenta ali 9 dons. Agora, esses dons aqui são os dons que são dispensados para um trabalho ministerial. E aí o que é que a gente fica pensando assim? Um presbítero, se ele não tiver o dom pastoral, se ele não tiver o dom de pastor, ele vai ter o cargo de presbítero, só que ele não vai ter a capacidade de apacentar o rebanho. Então por isso que o presbítero deve buscar o dom de pastor. Nem todos os presbíteros têm o dom de pastor, só que eles devem buscar o dom de pastor, para que quando eles estiverem preparados, então eles possam ser reconhecidos pela Irmandade como o pastor, como o que apacenta, como o que tem o dom de apacentar. Porque senão ele vai continuar sendo aquele presbítero que as pessoas não consideram como um bom apacentador. Então é preciso o presbítero buscar esse dom. E a gente percebe que Paulo tinha todos esses dons. Paulo foi apóstolo, porque ele viu o Senhor, embora ele não teve o privilégio de olhar nitidamente nos olhos de Jesus, mas ele viu o clarão quando ia para Damasco. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, foi instruído lá na glória, né? Então ele foi considerado apóstolo. O apóstolo é todos aqueles que tiveram, porque apóstolo é diferente de discípulos, é diferente também de presbítero, é diferente também de diácono. Apóstolo foi um cargo exclusivo para os primitivos da fé, né? Hoje alguém pode ter um cargo de apóstolo, ou pode ter um dom de apóstolo, mas não um título de apóstolo, porque os apóstolos principais são aqueles que contemplaram, porque a fala de apóstolo que é os enviados de Deus, foram os primeiros enviados, né? Então aqueles homens, eles tiveram acesso, né? Viram de perto o Senhor, e ali tem Paulo, que foi um dos apóstolos, separado dos 12, que a Bíblia fala, cita como apóstolo. Nós não vimos mais citações de outros discípulos como sendo denominado apóstolo, né? Por esse motivo é que tememos em apresentar uma pessoa como apóstolo, mas hoje nos últimos séculos, aí surgiu agora um monte de apóstolo, né? Mas a gente não vê no primeiro século ninguém sendo chamado de apóstolo. Depois passam alguns serem chamados de nomes parecidos, irmão, mas depois vai surgindo vários títulos de cargos, mas os cargos bíblicos mesmo aqui são presbíteros, né, que é o mesmo que ancião, e também diácono. Aí o que acontece? Paulo, ele era apóstolo, Paulo, ele era profeta, porque ele profetizou, Paulo, ele era evangelista, porque ele foi o principal a levar o evangelho para os gentios, Paulo foi pastor, porque ele apacentou o rebanho de quase todas as igrejas, né, que ele pôde ali levar o evangelho como primeiro, e depois ficou ali levando, mandando cartas,
e confirmando a fé dos irmãos, foi um grande pastor, e Paulo também foi um grande doutor do Evangelho. Ele pregou o Evangelho e explicou, irmãos, como ninguém as Escrituras, e ensinou acerca da fé. Então ele recebeu todos esses dons. Ele foi apóstolo, ele foi profeta, ele foi evangelista, ele foi pastor e ele foi doutor. Então todos esses cargos estavam em Paulo. Então isso mostra que um homem de Deus que está na frente do povo, ele deve buscar todos esses dons. Ele deve buscar o dom de evangelista, ele deve buscar o dom de pastor, ele deve buscar o dom de doutor para ensinar as pessoas, e ele deve buscar, irmãos, todas essas virtudes para que ele possa então estar capacitado para a igreja. E tem que buscar também o dom de profeta. Ele tem que ser um homem que leve para as pessoas mensagens sérias acerca do futuro, que venha levar às pessoas a verdade acerca do fim, a verdade acerca da volta de Jesus, mesmo que ele não receba uma profecia direta de Deus, falando de algo que vai acontecer, mas ele deve estar sempre repassando as profecias para o povo, sendo um mensageiro de Deus para as coisas futuras. Então ele deve buscar esse dom. Deixa eu ver se tem mais algum versículo que eu separei para nós estudarmos aqui. Depois vocês podem estudar sobre os dons. Em Romanos, vocês vão encontrar no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, falando sobre os dons, né? Em Coríntios 12, como já falei, do 8 até o 11, vai encontrar ele falando sobre os dons. Vocês podem estudar lá. Então, são vários dons que Deus tem concedido para o aperfeiçoamento da igreja. Agora nós vamos voltar para Atos dos Apóstolos e vamos ler o capítulo 18, versículo 24 ao 28, para encerrarmos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do 24 ao 28. Aqui diz assim, ó: E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Está vendo que coisa linda? Ele era eloquente, ou seja, ele era um homem que tinha uma facilidade de ensinar, né? Explicava bem as coisas, e ele era um homem poderoso nas Escrituras, tinha muito conhecimento bíblico. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito. Está vendo? Ele era fervoroso de espírito. Ele era um homem que tinha alegria no espírito. Ele tinha intrepidez. Ele tinha ousadia no que falava. E ele era um homem feliz. Ele era um homem que esbanjia alegria. Ele tinha fé para mostrar para as pessoas. Ele era um homem animado. Ele era um homem que tinha bom ânimo, preparado para ensinar as pessoas e incentivar as pessoas à fé. Então aqui diz que ele também era, olha só, fervoroso no espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ou seja, ele não era nem um homem que tinha tanto conhecimento, né, com os ensinos ali apostólicos, porque ele estava mais separado, mas o pouco que ele sabia, ele ensinava com muita facilidade. Depois ele se encontra com Áquila e Priscila, e de repente ele aperfeiçoa mais ainda o seu conhecimento. Aí pronto, aí esse homem, ninguém segura mais ele. Aqui mostra aqui, quando a ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais profundamente o caminho de Deus. Então ele se encontra com aquelas duas pessoas, né, que eram grandes cooperadores de Paulo, né, que ajudavam Paulo. Era um homem, Áquila, e a sua esposa Priscila. Todos dois tinham grande conhecimento bíblico e ensinavam as pessoas acerca do Evangelho. Então ali levaram ele para casa, aquele casal, e começaram a falar para ele daquilo que eles aprenderam de Paulo, dos apóstolos, e começaram a ensinar para eles. E ali ele ficou mais ainda instruído acerca de coisas que ele ainda não sabia. E aqui no versículo
27. Diz assim: querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, irmãos, quem vai provar para as pessoas que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, é as Escrituras. Quem vai provar para as pessoas, irmãos, quem vai mostrar para as pessoas o caminho que conduz à vida eterna, é as Escrituras. Quem vai dar ânimo às pessoas para prosseguir a sua caminhada, é as Escrituras. Quem vai ensinar para as pessoas a estarem dispostas a sofrer as aflições de Cristo e propagar a fé e ser fiel ao Evangelho até a morte, é as Escrituras. Quem vai ensinar para as pessoas acerca do futuro, quem vai dar esperança às pessoas acerca da glória futura, é as Escrituras. Quem vai alimentar as pessoas, quem vai dar fé, virtude às pessoas, é o conhecimento das Escrituras. Então vamos pegar as Escrituras, porque somente as Escrituras podem saciar a sede das pessoas. Então nunca vamos esquecer, sola as Escrituras. Então esse foi o estudo de hoje. No próximo domingo, irmãos, nós vamos estudar 2 de Tito, e aí vamos falar também da responsabilidade das obreiras, das mulheres que também, vão ser ali escolhidas, separadas por Deus para ajudar as outras, para ensinar as outras, para levar a experiência para as outras, Então ali, naquelas mulheres ali estão mulheres que do ministério, que deveriam fazer a mesma coisa, deverão interagir com o ministério do esposo, ajudar o esposo, ensinando as outras mulheres, como também outras mulheres que se entregaram ao Evangelho, principalmente viúvas naquela época, e ali foram separadas para se dedicarem ao ensino e ajudarem as outras mulheres a compreender a palavra. Então esse é um dever de todas as mulheres mais velhas, todas as mulheres que têm mais tempo no Evangelho, se dedicar à obra para que possa ensinar as mais novas. Então vamos estudar ali 2 de Tito, e depois com 3 de Tito nós encerramos esse estudo que mostra os princípios fundamentais da fé cristã, desde o ministério a todos os membros, irmãos, ao empregado, ao filho, ao pai, ao esposo, à esposa, em todos os âmbitos, irmão, em todos os lugares, em todas as posições. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel no ministério? Nós estamos estudando sobre isso. Qual é o nosso papel na família? Vamos estudar sobre isso. Qual é o nosso papel, irmãos, na sociedade? Qual é o nosso papel no nosso trabalho? E aí nós vamos estudar todos esses assuntos. Então ficamos por aqui com esse estudo. No próximo domingo continuaremos. Vamos agradecer a nosso Deus em oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Santo és, ó Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, teu amado Filho, estamos nós de joelhos curvados mais uma vez para te agradecer por esse dia glorioso que tu preparaste, de mais uma vez estarmos nós aqui diante da tua presença, Senhor da glória, levando, Senhor da glória, a tua palavra, o teu conhecimento, Senhor da glória, aos ouvintes, aos ouvidos daqueles que se interessam em aprender a tua palavra. Estamos aqui, Senhor, aprendendo de Ti, que és manso e humilde de coração, examinando as Escrituras, Senhor da glória, as quais julgamos nelas, Senhor da glória, ter a vida eterna, Senhor da glória, porque é ela quem nos mostra o nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual foi sacrificado como Cordeiro Pascual, fazendo ali aquele sacrifício vicário para pagar os nossos pecados, nos comprar para nos fazer reis e sacerdote eternamente. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, ó Pai, leva nós para os nossos lares provisórios, guardados, refugiados, debaixo da tua proteção divina, debaixo dos teus cuidados santos, meditando na tua palavra de dia e de noite, que nós venhamos estar sempre atentos, ó Pai, para não deixarmos se levar, Senhor, por contos, Senhor da glória, por fábulas, por heresias, mas que nós venhamos estar sempre preparados para unicamente obedecer a tua palavra e submetermos às Escrituras, Senhor da glória, que só as Escrituras venham a ser a nossa guia, a nossa base de fé e conduta, Senhor. Nos ajuda pelo amor do teu nome, nos leva em paz
que assim nós possamos estar sempre em comunhão contigo. Ajuda cada um dos teus filhos para que todos permaneçam fiel até o retorno, até a volta do Senhor Jesus. Te pedimos tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus, teu amado Filho, o Cordeiro Imaculado que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, Santo de Deus seja louvado. Quem tem um hino, irmão? Corinho 3. Ação de graça darei a Jesus, meu pastor, meu rei, as suas obras contarei, seu nome exaltarei. Ação de graça darei a Jesus, meu pastor, meu rei, as tuas obras contarei, seu nome exaltarei. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que a santa paz de Deus, a graça do Senhor Jesus conceda a sua palavra, o seu amor em nossos corações para todos sempre.